Em Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 9, somos convidados a testemunhar um confronto esclarecedor entre Jesus e os líderes religiosos de sua época, os fariseus e os escribas. Esta discussão se desenrola sobre o pano de fundo das tradições judaicas, particularmente a prática de lavar as mãos antes das refeições. Um ritual que simbolizava pureza, mas que, segundo Jesus, tinha se tornado um substituto equivocado para a verdadeira pureza e obediência aos mandamentos de Deus. Ao questionar Jesus sobre o comportamento de seus discípulos que não seguiam essa tradição, os fariseus desencadeiam um ensinamento profundo sobre a diferença entre as regras humanas e os mandamentos de Deus. Jesus, com sua resposta profunda, não apenas expõe a hipocrisia dos fariseus, mas também os convida a refletir sobre a essência da nossa prática de fé. Essa passagem desafia os seguidores de Jesus a examinar se suas tradições e práticas religiosas refletem verdadeiramente os mandamentos de Deus ou se tornaram meros rituais que distanciam o coração da verdadeira adoração. E é sobre isso que vamos refletir nesta mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Então alguns fariseus e mestres da lei vieram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos quebram a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos antes de comer? Aqui Jesus se refere à prática de declarar algo como corban, que significa que qualquer propriedade ou ajuda financeira prometida a Deus não poderia ser usada para outros fins, inclusive para ajudar os próprios pais. Essa tradição criava uma brecha que permitia às pessoas negligenciar suas responsabilidades familiares sob o pretexto de devoção religiosa. Jesus critica os fariseus por permitirem que as pessoas se eximissem de suas obrigações para com seus pais através dessa prática, anulando o mandamento de honrar os pais. Ele aponta que essa tradição não apenas contradiz a lei de Deus, mas também prioriza as regras humanas acima dos mandamentos divinos, destacando a hipocrisia e o erro em sua aplicação da fé. Jesus chama os fariseus de hipócritas, referindo-se a eles como pessoas que agem de forma contrária aos princípios que professam seguir. Ele invoca o profeta Isaías para enfatizar que essa hipocrisia não é um problema novo, mas algo que tem sido destacado na tradição profética de Israel. A acusação de hipocrisia é grave, indicando um desligamento entre as crenças professadas e as ações praticadas, especialmente quando essas ações violam os mandamentos centrais de cuidar e honrar os pais. Enquanto eu pensava sobre como compartilhar com vocês um ensinamento sobre esse tema, eu percebi que a melhor forma seria contando um testemunho, algo que eu e Carol vivemos. Recém-casados, eu e Carol decidimos ir congregar na Assembleia de Deus Missão, a Azulzinha. Por quê? À época, haviam 2 seminários que eu gostaria de fazer e somente um deles eu podia pagar, que era o da Assembleia de Deus Missão. Então nós fomos congregar lá. Passado um tempo, Carol, a essa época, estava na universidade e ela passava praticamente o dia inteiro na universidade. Um desses dias eu fui pegá-la e fomos à igreja. Carol estava de calça jeans nesse dia. Era um culto de doutrina e quando nós estávamos entrando, um presbítero nos barrou na entrada, nos levou para uma salinha e nos proibiu de assistir o culto. E nos repreendeu, falou: Diego, você é pregador, tem potencial e tal. E enfim, aquela noite nós não cultuamos ao Senhor Jesus porque Carol estava de calça jeans. Pois é. Por que é que eu estou compartilhando esse testemunho? Porque Jesus jamais faria isso. O que Jesus está combatendo nessa discussão com os fariseus é exatamente esse tipo de coisa. A tradição religiosa superando o mandamento de Deus, entende? Jesus jamais proibiria alguém de entrar no culto por causa desse motivo. Eu não vou nem falar os textos bíblicos, mas são diversos. O da mulher adúltera, por exemplo, é o mais claro. O que eu quero dizer é que as tradições podem ser valiosas, mas não são absolutas.
Nesse ponto eu quero abrir um parêntese. No tempo que nós estivemos congregando na Assembleia de Deus Missão, nós nos submetemos aos princípios da igreja. Eu também não estou aqui dizendo que você deve se rebelar e tal. Eu não sou a favor disso. A partir do momento que eu estou em uma igreja, eu me submeto aos princípios que a igreja crê como verdade. Se eu não concordar com eles, então eu saio. Por quê? Porque o Senhor Jesus quer que nós sejamos promotores de unidade. Então por que é que eu estou contando esse testemunho? Porque nós não fizemos de caso pensado. Até porque a esposa desse presbítero, ela tinha o hábito de usar mini saia. Mini saia mesmo, eu não estou exagerando. E foi o que mais machucou Carol. Carol me dizia, ela se sentiu muito humilhada e dizia: então quer dizer que usar uma mini saia pode. Eu posso vir cultuar de mini saia, mas eu não posso cultuar porque estou de calça jeans e passei o dia inteiro estudando. É esse tipo de tradição hipócrita que Jesus está condenando. E em Colossenses capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo disse o seguinte: tenham o cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias e vãs sutilezas que seguem a tradição dos homens, os princípios elementares do mundo, e não a Cristo. Devemos nos submeter aos mandamentos da palavra de Deus, sobre todas as coisas, para que não caiamos na tradição de sermos hipócritas religiosos. Jesus respondeu: e vocês? Por que transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é dada a Deus, ele não está mais sob obrigação de honrar seu pai com isso. Assim, por causa da tradição de vocês, vocês anulam a palavra de Deus. É muito importante prestar atenção a esse ensino, porque ele é um divisor de águas na maneira como nós vivemos o cristianismo. Jesus deixa claro que a verdadeira obediência vem do coração, não de atos externos. E nesse sentido, Romanos 6,17 diz o seguinte: mas graças a Deus, que embora vocês tenham sido escravos do pecado, de coração obedeceram à forma de doutrina a que foram entregues. O Evangelho transforma o nosso coração, o nosso interior, e o nosso exterior é fruto dessa transformação. O contrário não funciona. Quando eu pareço ser, mas interiormente eu não sou, aí eu sou hipócrita. Por isso eu repito, as regras humanas não podem substituir os princípios da palavra de Deus. E em Colossenses capítulo 2, versículos de 22 a 23, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso mais uma vez dizendo: essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua falsa humildade e seu culto aos anjos, sua severidade com o corpo, mas não tem valor algum para frear os impulsos da carne. É exatamente isso. Muitas vezes as tradições religiosas, elas dão um aspecto, uma aparência de cristão sincero, mas no que significa ser santo aos olhos do Senhor Deus, elas não fazem a menor diferença. Vocês, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me adoram em vão, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A verdadeira adoração se baseia na atitude de coração. E Jesus deixa isso muito claro em João 4:24, quando ele diz: Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Além do mais, ensinos humanos nunca devem substituir a palavra de Deus. Para nós, cristãos evangélicos, a palavra de Deus é soberana. Ela é o nosso manual para a regra de fé e prática. E nesse sentido, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Nesse sentido, é muito importante que nós leiamos, entendamos e pratiquemos a Bíblia Sagrada no nosso dia a dia. Muitos cristãos têm dificuldade com isso.
Se você precisa de ajuda nesse sentido, inclusive, eu vou deixar o link para o meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia aqui na descrição. Ele é certamente o guia que você precisa para ler, entender e praticar a Bíblia. Por quê? Isso vai mudar a sua vida, a maneira como você vive o relacionamento com Jesus. Vamos orar? Pai Santo, que está nos céus, Sua palavra ilumina nossa compreensão e expõe a verdadeira essência da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a discernir entre as tradições humanas e os Teus mandamentos, para que possamos viver de maneira que Te honre verdadeiramente. Perdoa-nos pelas vezes em que nossos corações se distanciaram de Ti, ocupados com práticas exteriores que não refletem nosso amor e devoção ao Senhor. Dá-nos a sabedoria para perceber quando estamos substituindo Tua palavra por tradições humanas, e a coragem para rejeitar a hipocrisia em nossas vidas. Que nosso culto e adoração sejam genuínos, brotando de corações sinceramente voltados para o Senhor, livres de influência de regras humanas que substituem Tua vontade santa. Ensina-nos a honrar ao Senhor não apenas com nossos lábios, mas com todo o nosso ser, refletindo Tua luz e amor no mundo. Em nome de Jesus, nós oramos crendo. Amém. Gostou dessa mensagem? Então plante uma semente no Jesus e a Bíblia enviando um valeu demais. Basta clicar no botão que fica aqui abaixo do vídeo. E se você quer saber como uma fé simples em Jesus pode mudar sua vida, assista ao vídeo que vai aparecer aqui na tela. Ele está muito profundo. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: primeiro o reino. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.